Bem-vindo, maníacos! Você está no Geek Maníaco, eu sou o Vini. E eu sou o Dan. E nós assistimos o primeiro episódio da segunda temporada de The Last of Us. Bora, Bill! Bora, mulher do Bill! É isso aí, galera. E vamos trazer pra vocês tudo o que a gente achou desse primeiro episódio. Mas antes, não se esqueça, como de praxe, curtir, comentar, se inscreva no canal, dá aquela força aí pra gente e... Roda a vinheta. A garota. Ela tá viva? Que garota? Eu não conheço nenhuma garota! Merda! Presta atenção, se concentra aqui. Então, rapaziada, só contextualizando vocês que estão assistindo, nós teremos opiniões diferentes sobre a série. Porque ele jogou os jogos, ele sabe muito mais da história do que eu só conheço jogos porque eu jogo videogame, conheço o básico do básico. Então a minha opinião vai ser focada mais para um público que não assistiu a série e a dele vai ser focada mais pro fã que jogou os jogos. Tá bom. Exatamente, galera, é isso aí. Então nós temos duas visões completamente diferentes aí. Obviamente, não completamente diferentes, porque a série é uma série de muita qualidade, tá? Mas a gente vai levar em consideração nessa discussão, nesse debate do que foi apresentado nesse primeiro episódio aí, tá? Contextualizando a narrativa da história e também se tá igual e parecido com o que é contextualizado, o que é mostrado no videogame, tá? No jogo do The Last of Us Part 2. Então, primeiramente eu vou deixar você falando, começar com ele, tá? A ambientação da série. Foi bem legal você falar de qualidade, porque é uma coisa que a gente não pode falar mal dessa série, é a qualidade dela. A gente vê que tem muito investimento, tem um carinho especial com a ambientação, com o figurino, com a maquiagem da série. Tudo é muito bonito, tudo é muito parecido com o jogo. Eu acho que você pode falar bem melhor disso. Não, assim, questão de ambientação, né? Em questão não só de ambientação, mas de conjunto técnico. Sim, né? sim. Ambiente, mais trilha sonora, efeitos sonoros da natureza, tudo ali, é tudo muito tecnicamente muito bem feito, muito bem estruturado, é tudo muito construído, muito fiel ao jogo, né? Tudo muito assim rico, muito detalhado, muito rico de dinheiro mesmo. O investimento da HBO é muito grande nessa série, é uma das séries cabeça de chaves aí da programação da HBO e HBO Max. Então, para falar de ambientação, a gente não pode falar nada referente à ambientação. Tá muito parecido com o jogo, inclusive porque o jogo também usa ambientes reais, não é nada fictício, a não ser a destruição, casas abandonadas, carros devastados, a própria destruição, no caso que a praga ali aconteceu, acarretou, né? Então, assim, referente à ambientação nessa série, como na primeira temporada, tava primorosa, né? 100%. Chegou nessa segunda temporada que já está um pouco mais fechado, mais recluso ali na vila deles, né? Naquela cidade em que construíram ali, estão morando os nossos protagonistas. Tudo muito bem, ambientação de primeira, sim, qualidade técnica da série impecável. Esse é um ponto bem positivo, porque tantas pessoas que jogaram o jogo vão encontrar ali algo familiar na ambientação, tanto quanto o pessoal que não jogou vai gostar da ambientação também, porque realmente tem muita qualidade em volta. Essa é uma parte que eu sei que você ficou um pouco incomodado, que é a narrativa do episódio, a história do episódio em si. Por que você ficou incomodado? Como assim? Não entendi. Vamos lá, galera, e aí a gente começa só ressaltando o quê? Não é um incômodo de não gostei. Porque muitas vezes, quando você faz uma transição de um jogo, ou mesmo de um quadrinho para um filme, a narrativa ela pode ser diferente, pode ser a mesma história, só que contada de uma forma diferente. É a famosa Liberdade criativa, obrigado. Então, famosa liberdade criativa. Ressaltando que no jogo, quando você joga o The Last of Us Part 2, as cutscenes logo de princípio, de início, vamos falar primeiro da cutscene de início, né? Que mostra ali o Joe com o violão, contando pro Tommy, tudo, vocês provavelmente estão vendo as imagens aí, contando pro Tommy tudo o que ele fez, contando pro Tommy o que ele teve que fazer para salvar a Ellie, e até mesmo mentindo pra Ellie, isso ele se abrindo com o Tommy, isso não foi passado no primeiro episódio. Né, nós temos uma abertura completamente diferente. E essa cena do videogame, essa cutscene de abertura do game, ela é muito importante porque ela embasa muito. Ela, na verdade, traz muita personalidade, mais da personalidade do Joel. Mostra muito coisa de, tipo assim, o que eu fiz pra salvar a pessoa que eu amo, mas eu não tenho remorso. É legal que nessa cena do começo do jogo tem o violão, me corrija se eu estiver errado, mas tem o violão que tem uma importância significativa no decorrer do jogo inteiro, certo? O violão, na verdade, ele é um artefato simbólico ali entre a Ellie e o Joel, que é uma coisa assim que liga os dois praticamente. No jogo inteiro você vai ter simbolismo referente a esse violão que o Joel deu pra Ellie e ensinou ela a tocar, entendeu? Então essa cena de início, ela já não tem. É muito diferente da cena de abertura
do seriado. Não que tenha ficado ruim, como eu disse, eles estão contando a mesma história, só que usando narrativas diferentes, usando cenas diferentes. Eu não sei se isso é pra você contextualizar quem não tinha jogado ainda. Pode ser. Porém, eu não ligo, não sou contra as mudanças, desde que a mudança fique melhor que o original, e nesse caso eu acho que não ficou. É porque se eles tivessem pegado a situação do jogo, contextualizaria a mesma pessoa que não jogou, Sim. porque tá como se estivesse recapitulando a primeira temporada. Então, Na verdade, é uma recapitularização do que aconteceu, só que contada de uma forma diferente. Porque a cena do jogo, ela é muito plástica, ela tem um efeito muito bonito e ela mostra muito, como eu disse, do Joel. Como o Joel levou aquela situação, a mentira que ele teve que contar pra Ellie, entendeu? E isso vai acarretar depois de alguns anos, mesmo ele morando naquela vila com o irmão dele, né, o Tommy, todo mundo ali. O relacionamento, o porquê do relacionamento dele com a Ellie tem certas barreiras, a Ellie tem um pouco de receio perante a ele. Ele fala mesmo que ele mentiu pra Ellie, mas não sabe se ela acreditou. Então é construído toda uma narrativa, toda uma falta de empatia entre os dois, por mais que os dois se amem e se veem como pai e filha, mas tem essas questões ainda que não são questões que foram trazidas à tona, entendeu? A Ellie sente isso e o Joel também, e isso não foi contado dessa forma como foi contado no videogame, que no videogame é muito melhor. e já falando de narrativa, eu tenho que comentar uma coisa que eu não gostei muito da primeira temporada, que foi aquela enrolação pra tudo acontecer. Eu, pelo menos, não senti isso vendo esse episódio, né? Assistindo esse episódio, porque tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo em volta da cidade, na cidade com os personagens. Inclusive queimaram a largada, né? Inclusive queimaram um pouco a largada, que é o motivo da Abby. Pode chamar ela de vilã da série? Ela da vilã ali? Depende do ponto de vista, né? Mas comenta aí sobre o motivo da Abby. Na verdade, entregaram o doce. Então, entregaram já o doce, o motivo da Abby ali querer a vingança, né? Já colocaram uma cena toda estruturada dela ali querendo falar que quer vingança contra o Joel e que quer fazer o Joel sofrer, que ele tem que morrer lentamente, e já deram uma contextualização muito grande ali. Eles poderiam ter guardado esse doce, na minha opinião, ter soltado isso no momento certo, para até fazer um momento de, olha, é por isso que Plot twist. um plot twist, né? E eles já soltaram isso na série. Obviamente a gente precisa entender também que eles precisam estender bastante, porque vai haver uma terceira temporada. Então, na minha opinião, foi por causa disso que eles fizeram isso, porém eu não gostei. Não gostei que já deram o doce logo no começo da Abby. Eles poderiam ter colocado a Abby ali como uma inimiga, alguém que quer se vingar do Joel sem motivo aparente, principalmente pra quem não jogou o jogo, pra depois, futuramente, o motivo dela ser revelado e aí causar um pouco mais de impacto pra nós que estamos assistindo. Mas já foi revelado o doce logo cedo e isso tirou um pouco do brilho pra mim. Assim, eu vou concordar e discordar ao mesmo tempo, porque eu realmente concordo que seria melhor deixar mais pro final. Imagina no final da temporada você descobre o motivo da Abby. Sim. Porém, eu entendo porque que eles colocaram agora, que eu acho que foi já pra introduzir e fisgar quem não jogou o jogo. Quem jogou o jogo já conhece a história e sabe o que vai acontecer. Agora, quem não jogou ainda, fica meio perdido. Fala, tá, mas o que aconteceu? Qual que vai ser? Vai ter um vilão? Vai ter alguma coisa? Então, acho que eles já introduziram a história dela agora, no começo, já pra falar, então, o próximo vilão, o próximo arco é dessa menina aqui que quer vingança. As ordens ali cronológicas que acontecem já foram alteradas, as cenas bem importantes, impactantes já foram alteradas, como eu disse, contando a mesma história numa narrativa diferente. O meu problema não é você contar a mesma história numa narrativa diferente, é você contar uma narrativa que fique pior que a original. E algumas coisas desse primeiro episódio, eles estão fora de contexto. Então, eu já não senti muito isso, porque eu não sei qual que é a cronologia do jogo. Sim. Assistindo ali, eu entendi o que eles quiseram passar, e o que me incomodou, na verdade, não foi a história em si. Porque, como eu disse, eu não gostei da primeira temporada, eu sou um crítico, quem vê o canal já sabe que eu comentei sobre isso, porque eles enrolavam muito pra contar a história. E nesse, eu achei que demoraria mais um pouco, né, a narrativa, né, a história em si, porque é o primeiro episódio de temporada nova sempre tende a ser um pouco mais lento pra introduzir novos personagens, recapitular o que aconteceu na temporada passada, mas não. Esse já teve a história da vilã, já teve os personagens, o relacionamento dos personagens, já teve um pouco de ação também, e é isso que eu queria entrar no próximo, sobre os personagens. Tá, vamos lá falar dos personagens então. O ponto negativo dessa série, na minha opinião, nessa segunda temporada tá no personagem, mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Olha, na verdade, assim, eu concordo um pouco com você, tá? Ressaltando que eu gosto muito dos atores. Pra mim, o Pedro Pascal, a Bella Ramsey e a Isabela Mercedes, que entrou como Gina, que toda vez que ela entra em cena, ela engole. Ela roubou esse Bella episódio. Ramsey, tá? Sinto muito. Primeiro, vou falar da Bella Ramsey. Eu acho que ela não tem nada a ver com a Ellie. Quem jogou o jogo
sabe que a Ellie é muito mais madura e muito menos birrenta do que a Ellie que a Bella Ramsey faz. Eu acho ela muito birrenta, eu acho ela muito criançona. A Ellie, por mais que ela tenha dentro do jogo, obviamente, por mais que ela tenha as questões dela envolvendo o relacionamento com o Joe, ela é uma pessoa madura. Ela conversa com o Joe, ela se abre pro Joe em alguns momentos, se fecha em outros. E nesse primeiro episódio eu senti só uma menina birrenta que fala um monte de palavrão e que acha graça com tudo, entendeu? Então eu acho que o tom da Bella Ramsey referente a Ellie do jogo pra Ellie da série é muito diferente. Eu já não sou tão familiarizado com a Ellie do jogo, mas eu vou concordar. Pra mim, o único ponto negativo desse episódio foi a Bella Ramsey. Eu passei muito pano pra ela na primeira temporada porque eu gosto da atriz, acho ela uma ótima atriz. Excelente. Mas, cara, tem uma coisa que mesmo se você não jogou o jogo, não faz sentido nenhum. Porque aparece no começo do episódio que se passaram 5 anos desde os acontecimentos do final da primeira temporada, certo? Já é diferente do jogo, né? Exatamente, se passaram 5 anos. Mas ela, a personagem Ellie da Bella Ramsey, continua mesmo depois de 5 anos infantil, imatura, só falando palavrão. Então, assim, eu entendo porque eles querem fazer isso, deixar ela assim. Minha teoria é que lá nos acontecimentos futuros ela possa amadurecer. Mas mesmo usando isso como desculpa, ficou bem chato o personagem dela. Ela é chata. Chato pra caralho, por isso. Outro personagem é o Pedro Pascal, que interpreta o Joel, né? Pô, e assim, ele é diferente, tá? Pra quem jogou o jogo sabe que o Joel, ele é como se fosse uma espécie de vilão, o vilão que a gente ama. É o cara que fez um ato terrível, mas que a gente pensando, se nós estivéssemos no lugar dele, nós provavelmente teríamos feito a mesma coisa. Então, assim, é um cara recluso, já sofreu muito na vida, teve grandes perdas. Ele é um cara que a vida deixou ele cascudo, deixou ele agoniado, deixou ele triste, e ele achou um pouco de conforto na Ellie, entendeu? Porém, eu acho que o tom também do Pedro Pascal, ressaltando que ele ainda se sai melhor do que a Bella Ramsey, eu acho que o tom dele tá um pouquinho fora, no sentido de, poxa, o Joel, quem conhece o Joel sabe, o Joel sentar na frente de um psiquiatra para pedir ajuda, assim, isso não condiz com a narrativa da série e com o que o personagem passa pra gente dentro do jogo, né? O Joel, ele faz o que faz e ele entende o que fez, ele sabe que é errado, mas ele não fica se martirizando, ele não fica chorando, ele não fica ali tentando entender por que uma garota de 19 anos está tendo problemas com ele. Como a própria psiquiatra fala, pô, você tá querendo entender por que uma garota de 19 anos tem problema? Uma garota, uma adolescente. Então esse tipo de coisa, assim, esse melodrama excessivo perde um pouco o fio da meada do Joel. Eu já acho que o Joel, eu vendo, né, assim, a série por fora, sem saber tanto do personagem do jogo, eu já acho ele um personagem meio irrelevante, sabia? Essa é a impressão que eu tenho. Porque desde a primeira temporada ele não é um personagem que consegue segurar a bronca sozinho. Pelo menos essa é a impressão que passaram. A Ellie sempre tá ajudando ele a trocar tiro, a Ellie cuida do ferimento dele, aí ele chega pro Tommy e chora lá pro Tommy que ele tá cego, surdo de um ouvido e não consegue atirar mais. Então ele fazer terapia ali pra mim é só reflexo da primeira temporada do personagem. Não sei pra vocês, mas pra mim, não sei pra você também, você pode me dizer, mas parece que a empatia, quando os dois estão juntos, né, gera uma comoção, uma emoção muito mais forte dentro do game, pela personalidade que é apresentada dentro do game, do que essa empatia que deveria gerar na série. Não é tão empático. Quando o Joel encontra a Ellie, parece que vai assim, vai ter uma briguinha de pai e filho com a menina emburrada e o cara melodramático. Entendeu? Diferente do jogo que você fala, pô, vai vir um relacionamento bonito. Falta o eu te amo dos dois ali, sabe? Pô, me preocupo com você. E na série eu não sinto isso daí, não. E só contextualizando, eu estou falando que o Joel é irrelevante. Eu conheço a história do game, eu sei o porquê ele é importante, o quão importante ele é. Mas eu não tendo... A impressão que passa é que, assim, tanto faz se ele tá ali, se ele não tá, parece que já começaram dando mais destaque pra ele nessa começo de temporada já. E falando do último personagem, né? A Dina, interpretada pela Isabela Merced. Olha, cara, não precisa dizer nada. Ela é linda, ela é muito talentosa. Muito. Toda vez que ela aparece na cena, ela rouba a cena, entendeu? Traz uma luz ali diferente, muito parecido com a Gina do videogame, no sentido não físico, mas no sentido de trejeitos, de personalidade, porque a Gina tá sempre sorrindo, tá sempre pra cima, tá sempre ali acompanhando a Ellie, dando uma moral pra ela, se importando com a Ellie, né? E a Gina da Isabela Merced da série faz isso também com primazia, ressaltando que a Gina da Isabela Merced é muito mais bonita do que no jogo,
né? Isso é irrelevante, quer dizer, é relevante porque as características precisam ser iguais, até para você trazer aquela memória afetuosa. Porém, parabéns para Isabela Mercedes, foi uma excelente adição e com ela só elogios, principalmente nesse primeiro episódio aqui. Na boa, cara, eu acho que a Isabela Mercedes e a atriz que tá fazendo a Abby vão engolir a Bella Ramsey na atuação. Foi mal, mas não vai ter como não. Minhas considerações finais. Positivo, porque eu não gostei da primeira temporada, então eu já fui com o pé atrás dessa segunda temporada. Não teve aquela coisa que eu sempre critico nas séries da HBO. Isso não é coisa só do The Last of Us, isso é Casa dos Dragões, que eu até parei de assistir. Que todas as séries da HBO é demorado pra acontecer, é enrolado, é um melodrama. Eu odiei a primeira temporada, essa eu já gostei, teve bastante história, bastante coisa, bastante personagem novo. E o único ponto negativo, pra mim, é a Bella Ramsey, que, pô, ficou um personagem muito chata dela, apesar de ter uma teoria de por que eles deixaram ela chata. É isso aí, apesar de ter jogado os jogos, né, cheguei até o final dos 2 aí, sou grande fã da série, o primeiro episódio ele não me desagradou, né, não é que assim, sou um viciado no jogo, não vou gostar de nada, não, achei bem interessante o primeiro episódio, achei bem interessante alguns aspectos, alguns foram muito bons, outros me incomodaram, o que me incomodou justamente foi a troca de algumas cenas, né, a forma como a narrativa foi alterada para contar a mesma história, talvez não tenha me agradado tanto. Porém, em contrapartida, eu achei a ambientação, a adição da Isabela Mercedes muito boa. Achei que o Pedro Pascal, em alguns momentos, ele dá aquela derrapada, como eu disse, no melodrama, mas ele tenta voltar ali e trazer um pouco mais daquela rancosidade que o Joel traz. E a Bella Ramsey, infelizmente, eu acho que ela não entendeu o que é a Ellie da série, porque é muito diferente a Ellie do videogame pra Ellie da série. Isso daí parece uma adolescente birradinha ali, chata, bem chata, literalmente bem chata mesmo. O que deveria ser um pouco diferente para ela criar uma empatia bem grande com o Pedro Pascal. Não, é porque é meio lógico, se passaram 5 anos desde a primeira temporada. Então, uma pessoa evolui em 5 anos, não é possível a pessoa ficar igual. Então ela realmente tá bem chata e é o único ponto negativo pra mim. Mas agora a gente quer saber de vocês. Já jogou The Last of Us? Tá gostando da série? Gostou desse primeiro episódio? Coloca aí a sua opinião. Além disso, não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. É isso aí, galera. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir aí, toca o sininho, coloca aí embaixo o que você achou desse primeiro episódio. Ressaltando que, por favor, sejam educados pra gente responder todo mundo e Até a próxima. até a próxima, galera. Falou!